Bom, de volta a Brasília, mais uma vez a discussão sobre a lei de abuso de autoridade. José Maria Trindade, as últimas informações. Salve, Zé Maria, bom dia. Pois é, muito bom dia, Tiago, bom dia a todos. Olha, Tiago, foi uma articulação relâmpago e ali os líderes que defendem esta lei que acaba restringindo o trabalho do Ministério Público e também de magistrados, os líderes entenderam que era exatamente o momento, uma janela, sem manifestação. E aí aconteceu a aprovação, primeiro urgência, no mesmo dia a aprovação do projeto e a votação simbólica indica que a Câmara dos Deputados entrou mesmo nesse discurso do ex-presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, e do ex-senador Roberto Requião, de colocar limites. O alvo desta legislação é, sim, funcionário público, policiais, fiscais e também integrantes do Ministério Público, né, promotores, procuradores e magistrados. Uma legislação pesada que prevê, inclusive, praticamente a proibição do uso de algemas, só em casos considerados extremos, onde ocorra mesmo o risco de reação e também a possibilidade de risco a pessoas. Agora, a lei já determina que quem decide isso é o policial que está naquele momento executando a prisão. Olha, Tiago, diante de todos esses projetos, reforma tributária em debate, reforma da Previdência no Senado Federal, a prioridade do governo é a aprovação do nome do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, a indicação de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Isso tem provocado críticas, até aliados do presidente Jair Bolsonaro dizem que a importância tem que ser para os projetos, inclusive da área econômica. Ontem mesmo, o deputado Eduardo Bolsonaro visitou alguns senadores e principalmente esteve muito tempo com o irmão dele, o senador Flávio Bolsonaro. O vice-líder do governo no Senado, o senador Chico Rodrigues, deve ser o relator deste pedido, desta indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para o embaixador. E ele disse que será aprovado, que conversou inclusive com alguns partidos de oposição e que secretamente os senadores de oposição devem votar com esta indicação. E ele afirma que não há nada de estranho e por isso mesmo a indicação deve ser aprovada. Mas veja bem, ele é o vice-líder do governo no Senado. Só uma informação aí, 2 senadores de oposição foram atrás do presidente da Comissão de Relações Exteriores, o Nelson Trade, e pediram para serem relatores desta indicação, mas o presidente não aceitou colocar oposição ao presidente Jair Bolsonaro na relatoria e deve ser mesmo o senador Chico Rodrigues, o relator do projeto, da proposta. Agora, Zé Maria, para trazer um pouco o clima do que foi essa discussão ontem, uma proposta colocada em votação pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, atinge os 3 poderes da República. O relator do texto aprovado, Ricardo Barros, do PP do Paraná, comemorou a aprovação. A gente ouve e assiste aqui no Jornal da Manhã. Todos os brasileiros ocupantes de função pública têm que responder pelas suas atitudes, têm que responder pelas suas decisões. Fiquem tranquilos, vão dormir tranquilos, os bons policiais, os bons promotores, os bons juízes, os bons servidores públicos. Ricardo Barros tentando amenizar essa aprovação. Já o deputado Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco, declarou que a medida pune o servidor no exercício da profissão. A gente está falando aqui de prender servidores públicos pelo exercício da sua função. Esse projeto teria todo o sentido, senhores parlamentares. Se nós estivéssemos falando aqui de penas administrativas, ele faria sentido. O profissional que abusa da sua autoridade tem que ser excluído do serviço público, tem que ser expulso e, dependendo do que ele faça, ele pode até ser preso. O que eu não posso é estabelecer uma regra para sair prendendo todo mundo. O Zé Maria continua conosco, mas o Josias de Souza também entra nessa discussão. E, Josias, no momento da votação, que foi simbólica, houve até uma pressão dos deputados para que fosse feita de forma nominal. Quem é que quer se comprometer com isso, hein, Josias? É uma pena que os deputados tenham feito isso de maneira simbólica, né? Simbólica para as pessoas que estão nos acompanhando entenderem. A votação simbólica, o sujeito levanta o braço, ou permanece paralisado quando não quer aprovar o projeto, quer dizer, não tem o voto da pessoa no nome do sujeito no painel eletrônico dizendo se ele votou a favor ou contra. Isso acontece quando os deputados querem
esconder a sua posição. E é lamentável, porque na hora do encaminhamento da votação, 18 partidos aprovaram o encaminhamento de maneira urgente da votação desse projeto. Claramente, isto é uma reação às investigações da Lava Jato. É muito curioso ouvir o relator da matéria, o Ricardo Barros, dizendo: todos os brasileiros têm que responder pelas suas decisões. Isso é verdade. Inclusive, os parlamentares que assaltaram os cofres públicos têm que responder, têm que ir em cana, têm que ser punido. E esta reação mostra que a oligarquia, essa oligarquia que assaltou os cofres públicos nos últimos anos, se sente agora à vontade, no momento em que a Lava Jato está na berlinda, para afrontar a lógica e pretender agora punir com penas de prisão aqueles que estão apenas cumprindo a sua obrigação. Evidentemente, se há abusos de autoridades, isso tem que ser punido, tem que ser analisado. Agora, a legislação atual já prevê esse tipo de análise. Não é preciso que se faça um projeto como esse. Agora, o que está em questão, o próximo passo é saber como o Jair Bolsonaro reagirá a isso. Vai vetar? Se não vetar, vai ficar constrangedor. Zé Maria. Josias, eu chamo um reality show chamado Congresso Nacional, é tudo teatro. Bastava um líder de partido político ir ao microfone depois da votação e dizer: senhor presidente, verificação de votação. Não houve esse pedido de verificação de votação, que seria colocar o dedo ali no leitor e dar o seu voto. Não houve. Então, havia uma combinação de ser mesmo dessa forma a votação. Tiago, esse projeto ele é muito extenso para entrar em detalhes, que nós só vamos destrinchar aí para frente, mas ele tem artigos fortíssimos, né? E mais uma pegadinha que eu venho anunciando aqui, é que existem 2 projetos. Bastava a Câmara votar o projeto da Câmara, mas não, votou o projeto do Senado Federal, elaborado pelo ex-presidente Renan Calheiros, que é muito mais rigoroso para o funcionário público. E é isso mesmo que disse o deputado Daniel: manda prender, inclusive, juízes e procuradores. É o caso que o Augusto Nunes chama, né, de inversão no Brasil, onde o bandido manda prender o xerife. Agora, Zé Maria, por mais que eles argumentem que isso não tem nada a ver, não é retaliação à Lava Jato, essa discussão é antiga já, né? Tem cheiro sim de vingança. Não é. Muita gente tem sim experiências com abuso de autoridade, são guardinhas na esquina que multam sem razão, são funcionários públicos que nem é por desonestidade, mas por preguiça, acaba prejudicando pessoas. Existe sim o abuso nosso de autoridade de cada dia, existe, mas nesse caso o Congresso Nacional está olhando para a própria barriga, está sentindo ali de que estão nos seus calcanhares profissionais sérios e que estão comprometidos com a investigação. Ministério Público, juízes, e é isso que acaba movimentando esse tipo de reação. O procurador Deltan Dallagnol já antecipou que o que aconteceu na Itália com a Operação Mãos Limpas, a reação do Congresso e das elites, está para acontecer aqui no Brasil. Tem uma coisa aí, viu, Tiago? Você Diga. Lembra bem, os parlamentares estão dizendo: não tem nada de anormal no que está acontecendo. O problema é que no Brasil, essa palavra, nada, às vezes ultrapassa tudo. E nesse episódio, nada está ultrapassando tudo. Só para fechar, Zé Maria, mais algum destaque rapidinho aí em Brasília? Eu te digo o seguinte: com toda a minha experiência aqui, eu achava inimaginável que o Congresso Nacional tivesse a coragem, vontade sempre teve, mas tivesse a coragem de aprovar uma legislação assim. E aprova, né, Zé Maria? E aprovou. Tá certo. José Maria Trindade com as últimas informações de Brasília. Zé Maria, bom trabalho para você, estaremos te acompanhando. Até mais tarde. Muito bem, muito bom dia a todos.